Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui agora, pessoal, apresentar para vocês o jogo de xadrez. Muitos já devem conhecer, mas eu quero passar para vocês uma nova visão associada à Idade Média e associada às pessoas da época da Idade Média. Espero então que quando vocês forem jogar o xadrez, vocês lembrem dessa aula e consigam associar até mesmo para um vestibular ou para uma prova em si, tá, pessoal? Aqui nós temos então o nosso tabuleiro de xadrez. Nós temos ali então também 64 peças. E assim que eu for montando ele, eu vou comentar para vocês sobre a associação do xadrez juntamente com a Idade Média. Tá? Deixa eu só tentar arrumar aqui a câmera de um jeito melhor. Vou levantar aqui, peraí. Aqui, deixa eu ver. Eu vou ter que segurar ele aqui, gente. Peraí. Aí, tá? Então, pessoal, nós temos o quê? Nós temos, primeiramente, na ponta, nas laterais do meu jogo de xadrez, eu tenho as torres. As torres, pessoal, eu posso comparar o quê? A opulência dos castelos. Tá? Meus castelos lá da Idade Média, eu posso comparar a estas minhas torres, né? A nossa fonte de proteção. Tenho também, pessoal, minha próxima peça do xadrez aqui, tenho os cavalos, né? Os cavalos em si, que poderia ser comparado ao quê? Aos cavaleiros andantes, né? Que nem aquele filme ali, A Espada Era Lei, os filmes do Rei Arthur, os cavaleiros andantes, que vão ajudar o quê? A fazer a proteção destes castelos também. Eles não eram servos, tá, pessoal? Mas eles faziam o quê? A proteção destes castelos. Então, os cavalos podem ser comparados a esses nossos cavaleiros andantes também. Vou colocar eles virados para vocês identificarem a peça. Tenho também, pessoal, dentro desse meu jogo de xadrez, as nossas peças que nós vamos chamar os bispos. Tá? Bispos, outra característica lá da nossa Idade Média, que podem representar, dentro do nosso jogo de xadrez, o clero. Tá? O clero na Idade Média. E tenho também, pessoal, como um bom castelo e uma boa sociedade medieval que deveria ter dentro daquela época, né? Tem os meus reis, né? Opulentes reis em si daquela época. Os que iriam comandar e os que precisam em si ser protegidos. E pessoal, nós falamos tanto em Idade Média e por fim a gente acabou não falando em mulher na Idade Média, né? Justamente por isso. A mulher ela é oprimida dentro daquele meio tempo e ela não aparece muito dentro dos livros medievais e nem dentro do próprio estudo. Até interessante vocês buscarem como era a vida da mulher na Idade Média, mas ela era submissa, ela dependia muito do marido, ela não tinha liberdade de ir e vir. Mas claro, um bom rei também tem a sua rainha dentro daquele meio tempo. Então uma das peças do xadrez também aqui será a nossa rainha, que de certa forma dentro do jogo aqui, e tanto na Idade Média, né, como ela era esposa do rei em si, se o rei não estivesse e fosse, vamos dizer assim, uma pessoa que acolhesse, né, se dava bem com a esposa em si, se dava bem com a rainha dele, ele ia deixar ela tomar algumas atitudes, algumas soluções dentro daquele meio. E pessoal, dentro do meu jogo de xadrez também eu tenho aqui os meus peões, né, os meus peões que fazem a barreira e protege o resto da sociedade, né? Tem os meus... Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu só trocar aqui, pessoal. Rei e a rainha. E tenho aqui os meus peões. 8 peões e 8 peões. Estes meus peões, pessoal, que eu posso comparar dentro do jogo de xadrez com a Idade Média, ao quê? Posso comparar aos meus servos daquela época. Tá? Então, começando a análise. Tá? Peões. Peões são a barreira de proteção. Eles estão protegendo todos os restos das pessoas em si que existe naquela sociedade. Tá? Até mesmo o cavalo. Para vocês terem uma ideia de como o servo ele é ignorado, tá? Antes ele morre do que o cavalo lá do vassalo em si do
do meu cavaleiro feudal. Tá? Antes ele morra do que o cavalo. Então, pessoal, os meus peões, eles são o quê? A peça mais comum de dentro do xadrez, assim como o meu servo era comum dentro daquela época. Tanto que ele não tem liberdade nenhuma. Tá? Por quê? Eu só tenho uma jogada com ele para começar, né? Ele pode andar somente uma casa. Não tem autonomia nenhuma. Quando vai matar, pessoal, quando consegue em si comer uma peça do xadrez, ele consegue só lateralizar na diagonal uma casa e também consegue eliminar em si pouquíssimas vezes. Para ele morrer, ele é muito simples, né? Então ele é uma peça frágil de dentro do meu jogo de xadrez, que está o quê? Fazendo as minhas barreiras de proteção. A minha torre, pessoal, a minha torre aqui, ela tá imponente. Tá? Ela é a minha fortificação. Por quê? Ela anda para todos os lados, quantas casas ela quiser. Só que o quê? Ela só anda em linha reta, né, pessoal? O que dá para entender o que? A fortificação de um castelo, né? A proteção que ele faz. Está protegendo também as demais peças em si, esta minha torre. Tá? O meu cavalo, que vai fazer o quê? Que vai conseguir andar em L. Tá? O meu cavalo geralmente vai se arriscar. Por exemplo, o meu rei, ele está em perigo. Tá? Tenho aqui o meu cavalo. Que seria comparado ao quê? A um cavaleiro medieval daquela época. Vou lá proteger o meu rei. Tá? Vou andar aqui, posição em L. Fiquei na frente de outra peça. E essa peça não vai mais matar o meu rei. Então o cavalo também tem a sua função. Tá? O bispo também toma decisões muito importantes. Tá? O bispo, tanto o bispo aqui, pessoal, quanto o bispo lá da minha Idade Média. Tá? Ele anda em diagonal na cor que ele estiver, no caso a peça branca que está na parte do tabuleiro verde. Ele anda quantas vezes ele quiser e isso demonstra o quê? Que ele tem grande importância dentro do meu meio ali, dentro da minha sociedade, e ele está em si em atividade, né? Ele toma decisões também. E depois, pessoal, eu tenho aqui a minha parte mais importante, né? Que a partir do momento que eu matar o meu rei, tanto no meu tabuleiro de xadrez, quanto lá na minha sociedade medieval, o que vai acontecer? A partir do momento que eu matei o rei, vai acabar o jogo. A partir do momento que eu matei o rei lá no medievo, ele vai cair do trono, outra família em si vai tomar o poder. E tenho aqui também, pessoal, junto com o meu rei, a minha rainha. Só que a rainha ela não é tão importante quanto o rei, porque ela vai se arriscar um monte. Tá? No meu jogo de xadrez, ela anda tanto em linha reta quanto em diagonal, independente em si da cor, independente da casa, ela anda quantas casas ela quiser. Ela tem bastante liberdade dentro desse meio. Só que ela tem bastante liberdade para quê? Para proteger o rei, porque ele é imponente e ele que vai ter toda a decisão. Ele que, a partir do momento que o rei morreu, o jogo termina. Assim também era na Idade Média. A partir do momento que o meu rei morre, o jogo em si, ele vai terminar. Tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa associação do jogo de xadrez com o jogo, com a nossa sociedade feudal lá na Idade Média. Espero que isso tenha ajudado vocês. E que se vocês tiverem a possibilidade também aí, estão jogando xadrez aí, tirem uma foto e anexem como comentário de vocês e digam aí o que vocês acharam também dessa associação, se conseguiram entender ou não, tá certo? Um abraço então, pessoal, e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!